O que é ser humano? É a consciência e a forma como percebemos o mundo? É a memória e as lembranças que guardamos? É a compaixão e a empatia, esse gesto silencioso de sentir o que o outro sente. Bem-vindos ao canal Lente Global. Aqui vemos o cinema não apenas como entretenimento, mas como uma forma de ver o mundo, as pessoas e compreender a nós mesmos. Te deixo esse convite para mais esse episódio. Estamos diante dos maiores avanços tecnológicos que já aconteceram na história. A tecnologia avança, os feitos são feitos, mas fica uma pergunta: o que fazemos diante disso tudo? Nosso sentido da vida é feito apenas pelas máquinas, pelo aquilo que compreendemos, aquilo que fazemos e produzimos? E veja bem, não estamos aqui dizendo que existem vilão e mocinhos. A questão não é polarização, e sim nós mesmos. O que nos torna humano? Como estamos vendo os nossos propósitos de vidas diante de tanto avanço tecnológico? Muitas coisas aconteceram nesse tempo e temos que falar que há 5 anos atrás houve uma grande pandemia e nós encavalamos os nossos sentimentos, tentamos esconder eles a fim de não demonstrarmos o quão somos frágeis. Só que diante da finitude da vida, como agimos? E essa resposta está sim em um filme, porque o cinema não é apenas entretenimento, é uma maneira de vermos a vida, de sentirmos de maneira diferente, de percebermos quem nós somos. E eu vou falar, isso é polêmico, hein? De um filme de ficção científica chamado Blade Runner, o Caçador de Androides. O filme foi feito em 1982, em uma época em que se temia que o efeito do aquecimento global fosse deixar as cidades cada vez piores. Pois é. Que a superpopulação nas cidades também seria um problema. Pois é. Em que a vida em meio a tanto avanço tecnológico se tornaria sem sentido. Pois é. Então, esse mundo previsto em 1982 seria para 2019. Ai, essa data de novo. Porque quem viveu em 1982 via 2019 como algo muito longínquo. Então se prevê uma Los Angeles com 100 milhões de habitantes. Gente, como é que você vai imaginar uma cidade com 100 milhões de habitantes? Numa situação caótica, onde a maioria dos valores se perderam. E esses valores se perderam de tão alto grau que era preferível as pessoas morarem em outros planetas. Existia tecnologia, principalmente para quem tinha maiores posses. Quem não tinha, tinha que ficar na Terra mesmo, convivendo na mais baixa moral, com situações degradantes. E é tão interessante esse futuro que ele cria, como a cidade escura, cheia de chamas, onde a luz do sol nem entra mais nas camadas mais baixas. E ali encontramos a maioria das pessoas falando uma língua estranha, que era um mix de várias culturas com tendência para o asiático. Aliás, grandes painéis que só faziam propagandas e comerciais sobre grandes corporações que levavam o homem para fora do planeta. E aí temos o nosso personagem principal, que é o Harrison Ford, que fazia o detetive Deckard. Aliás, esse filme foi dirigido pelo grande Ridley Scott. E essa Los Angeles era chuvosa, chovia o tempo inteiro, devido à poluição. Esse Deckard é um detetive, um Blade Runner aposentado. O Blade Runner é quem caçava androides, entre aspas, porque eles pareciam humanos, chamados de replicantes. Esses replicantes teriam que ser, entre aspas, aposentados, ou seja, liquidados, porque eles começaram a sentir emoções humanas. Olha só.
Eles sentiam emoções como raiva, ódio, mas também outras emoções que o filme vai demonstrar com o tempo. São 6 ao total. E todos eles eram feitos para serem escravos nessas colônias fora da Terra e desempenhar diferentes papéis da comunidade necessários. E há uma busca desses replicantes, eles saem dos planetas e vêm para a Terra atrás do seu criador, porque eles tinham somente 4 anos de vida. E eles queriam prolongar, porque a partir do momento que eles tiveram a sensação que puderam ser vivos e tinham memórias implantadas, lembravam dessas memórias e tinham sentimentos, eles queriam essa ânsia cada vez maior de terem vida, de se sentirem vivos. Sou familiar para você? Me fale. E nessa busca tão peculiar, a pergunta fica: quanto tempo eu tenho de vida? Quem me criou? Quem é o Criador? Perguntas que nós mesmos fazemos. E nesses 6 replicantes eu vou dar um destaque a alguns em específico. A Rachel, que é uma replicante especial que o Deckard conhece, porque ela tem memórias. E a partir do momento que ela percebe que ela é uma replicante, ela sai da corporação. E aí a missão do Deckard é também liquidá-la, porque afinal ele tinha que liquidar todos os replicantes. E o Roy, que é o que ele tem um embate maior, que era um replicante de batalha. É interessante perceber que cada vez que o Deckard liquidava um dos replicantes, nós sabíamos em off, pela narração, que vinha um sentimento de atormentado, como se ele não estivesse fazendo algo correto. Ele verbalizava que os replicantes eram apenas máquinas, mas ao eliminá-los, ele não se sentia bem. E ali é um cinema de contemplação, pois toda vez que é focado o rosto do Harrison Ford, nós percebemos o seu embate interior em não fazer aquilo que deveria ser feito na função dele. É importante dizer que o Blade Runner foi um marco na ficção científica, porque todos os jogos de videogames, todas as interfaces, segundo o professor Humberto Massarito, que é professor de Design Thinking, foram feitos pensando nessa estética. A estética cyberpunk também foi feita nessa estética. E aí fica a pergunta também sobre a nossa criatividade. A criatividade é algo que se cria do simples, conforme o professor diz. É bem importante lembrarmos a Rachel. O Deckard sente algo diferente com a Rachel. E ele não entende por que ele sente isso. Até que a sua sensibilidade encontra com a dela. Ele tem os sonhos com o unicórnio, ele percebe que ela tem memórias implantadas, e isso cria um grande dilema. Quem assistiu o filme sabe qual é esse dilema. Qual é esse dilema do Deckard? Tem 5 versões desse filme, pessoal. A primeira saiu com a narração em off, outras com um grande mistério que já foi solucionado. Não vou falar qual é. Quem souber, fale. Pois é, depois disso tudo e dessa questão, nós temos o embate do Deckard com o Roy, um embate final. E aqui eu trouxe algo muito especial, que é o nosso quadro Absolute Cinema. E dessa vez com cenas. Com a cena, que tem o monólogo. Absolute Cinema. Na verdade, essa cena começa um pouquinho antes. Uma parede preto e branco de azulejo surge repentinamente o rosto do Roy, que era o replicante, dizendo: você quer jogar ou não quer jogar? Dando a ideia muito grande para o espectador que aquilo era um jogo entre eles. E nesse jogo, nessa luta, nesse embate, claro que o Deckard, que era o Blade Runner, estava tentando matar o replicante, liquidar. Mas ele vai dar um tiro e de repente a mão dele é puxada também através da parede.
E o Roy simplesmente quebra todos os dedos dele, dizendo que aquele ato significava que era para cada replicante que ele havia liquidado. O Deckard sai com a mão toda ruim, né, com muitas dores. Ele sai correndo. E o Roy, que era o modelo de batalha, olha para aquela cena, né, ele tá com uma mix de confusão, porque ele começa a ter sentimentos, né, ele percebe a sua finitude. Sua mão vai se ficando meio estranha, ele coloca um prego para a mão ficar esticada. O prego vaza do outro lado. E é tão interessante porque na mesma mão direita que ele coloca o prego, o Blade Runner também tem o ferimento na mesma mão direita, ou seja, um é espelho do outro. Eles vão para o lado de fora, onde tem aquela Los Angeles chuvosa, né? Com aquela luz fúnebre, a luz roxo, a música do Vangelis e tudo mais. E o Roy está num prédio e o Deckard tinha ido para o outro. O Roy fica com uma pomba na mão, meio confuso, ele tá com uma pomba branca na mão. Mas ele sai correndo em direção. Olha, nessa hora, a gente acha que ele vai chegar e vai pisotear a mão do Deckard, do Blade Runner. Mas não, ele pula do outro lado, ele olha o sofrimento do Deckard e fala, nossa, que experiência é essa, viver com medo? É quase como ser escravo. Será que essa frase foi pro Deckard mesmo ou para quem está assistindo? Fica aí a pergunta. E o Deckard se agarrando ali pela vida, quase desistindo, não conseguindo aguentar a dor. Quando ele está para cair, com a mesma mão que estava o prego, o Roy o levanta com uma só mão e o coloca no chão. Aí ele coloca no chão, o Deckard fica todo acuado, atônito, sem saber o que estava acontecendo. Afinal, o replicante estava salvando a vida dele. O que isso significava? E ele olha para o Deckard e fala, olha, eu vi coisas que vocês, seres humanos, jamais acreditariam. Eu vi naves em chamas perto da constelação de Orion. Eu vi luzes cintilantes perto do portão de Tannhäuser. E tudo isso vai ficar perdido no tempo, como lágrimas na chuva. A chuva vem, a lágrima vai, a música dá o tom, tira-se da cena e vemos uma pomba voando. Sinal que ele havia morrido, que ele havia se desligado. E o mais interessante, o Deckard fica olhando aquela cena e pensa, talvez o que ele quisesse mesmo é toda a procura que nós, seres humanos, temos de prolongar a nossa vida, de termos mais controle sobre como somos e quem somos, de saber quem é o nosso Criador. Isso não nos diferencia. Agora, aqui para o lente global, o que achamos? Nós, seres humanos, somos feitos de memórias, somos feitos de sentimentos e principalmente de compaixão. A compaixão de sentir o que o outro sente e de sermos solidários uns com os outros. Porque afinal, somos humanos. Blade Runner é um filme feito em 1982. Esse filme, na época, quando saiu nos cinemas, não fez muito sucesso. Mas quando foi para videocassete, a gente usava VHS na época, as pessoas assistiam 1, 2, 3, 4 vezes. E até hoje, mesmo quem não nasceu nessa época, gosta desse filme. Eu mesma fui ao cinema 2 anos atrás com meu amigo Rodrigo Guidotti assistir esse filme. Pois a experiência de estarmos diante da criatura e do Criador e de termos um filme que se passa no futuro e traz questões filosóficas tão fortes, nos faz pensar e repensar
no mundo que estamos criando. A experiência cinematográfica às vezes não é puro entretenimento, mas questiona a nós como estamos conduzindo a nossa maneira de pensar. Existem 5 versões desse filme, cada uma com um final diferente. Existem polêmicas também, mas de uma coisa todos são unânimes. É um filme que marca a história do cinema e que jamais será esquecido. Te convido a curtir esse canal e a sugerir outros filmes que vocês queiram que estejam aqui. Até a próxima semana.